E cá estamos nós, mais uma sexta-feira, pela graça de Deus, gratos ao Senhor por esta semana que nos concedeu e por esta oportunidade que nos dá de nos encontrarmos uma vez mais, uma semana mais, neste encontro ao pôr do sol, que nós desejamos que possa ser uma bênção para todos vós que aí estáis, para aqueles que possivelmente pela primeira vez que nos encontram, um abraço amigo, um abraço sincero. Este programa tem como objetivo louvarmos e honrarmos o nome de Deus através do testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É bom estar convosco mais uma semana. Continuamos a agradecer toda a amizade que vós partilhais connosco, através dos e-mails, dos telefonemas que nos fazem em relação a este mesmo programa. E continuamos também a chamar a atenção de todos os pequeninos, que eu já sei que há muitos pequeninos, meninos e meninas, que em casa gostam muito de ter aquele momento particular que é a história para as crianças. Aguardem só um pouquinho, que a história aí já vem. E para além disso, nós temos sempre o nosso momento de louvor. Nós vamos ter mais um hino maravilhoso, que depois vamos convidar todos juntos a podermos cantá-lo. Esta semana nós temos a alegria, temos o privilégio também, eu particularmente posso dizê-lo, de ter também uma família amada do Senhor, que é a família Fernandes. O nosso querido irmão Pedro Fernandes, a irmã Aninhas, a sua esposa, e a Nelinha, portanto, uma das filhas do casal. Meus queridos, muito obrigada por terem aceito o convite, de poderem aqui estar, para poderem testemunhar do Senhor Jesus. Eu tive o privilégio já de, passando pela Igreja de Espinho, de conviver convosco ao longo de 4 anos, que Deus nos deu a graça de podermos conviver 4 anos. Irmão Pedro, recordo-me perfeitamente as primeiras conversas que nós tivemos, e eu gostava muito que o irmão pudesse falar um bocadinho sobre isto nesta primeira parte. O irmão, antes de conhecer, portanto, a palavra de Deus, a mensagem bíblica, era praticante católico. Qual era a sua herança religiosa? Eu era precisamente praticante católico. Eu teria até aos meus 17 anos, foi quando comecei o primeiro contacto com a Igreja Adventista, mas até aí eu era católico, comunguei como as crianças dessa idade o fazem. Depois entrei até num grupo, digamos assim, numa espécie de uma associação de religiosos que apoiavam juventude, etc. Chamava-se o Apostolado da Oração. E então aí até, mais do que ser fiel, etc., nós íamos comungar todos os meses, pelo menos como obrigação, confessar. Vinha um padre, normalmente era um de Braga que vinha, que era o patrono um pouco daquela organização, etc. Bom, fui praticante e até bastante praticante nesse ambiente, porque houve ali, eu tinha uma vizinha, uma família vizinha, que era evangélica, e às vezes falávamos um pouco, eles falavam. A minha mãe tinha um estabelecimento e essa pessoa vinha lá fazer as suas compras e às vezes falavam. E, entretanto, eu tive um pouco de interesse em conhecer o que é que dizia a Bíblia. Ela tinha-me dado um Novo Testamento pequenino. Então seria aí a primeira vez que o irmão Pedro tomou contacto com a Bíblia? Assim, a primeira vez foi, podemos dizer, foi com o Novo Testamento e também de um primo meu que vivia connosco à altura, uma espécie de história bíblica, um livro que havia, agora não me recordo, que narrava uma série de histórias bíblicas, inclusive dos apócrifos. Pois, na altura não tinha conhecimento disso. Exato, e então eu comecei a ter interesse em saber um pouco mais. E pedi, e achava que o ambiente que estava a ser mau, os rapazes não valia a pena eles irem confessar-se e não valia a pena eles irem comungar, porque eles continuavam a fazer tropelias e as coisas feias, etc. Então o irmão aí sentia uma certa dificuldade da incoerência entre uma prática e a vida do dia-a-dia. E eu não gostava daquilo. Eu era sincero, fui algumas vezes a Fátima, nas excursões que se faziam com a minha família. Claro. Portanto, eu fui a Fátima talvez umas 4 vezes, ou isso, naqueles anos, desde os 10 anos, possivelmente. O que é certo é que eu cheguei a dizer a um dirigente da parte da juventude, a dizer que era bom que talvez, uma vez que a Bíblia tem coisas, porque já estava a ter o conhecimento, via Novo Testamento. Não era mais do que isso. Que era bom que se ensinasse aos rapazes a serem um bocadinho mais coisa e tal. E comecei a fazer o curso, entretanto eu desejava, e encontrei num jornal, o Reclame, a publicidade de um curso de correspondência da Bíblia,
gratuito, era isso que me convinha, que eu não tinha dinheiro para gastar, que a minha mãe é que mandava as coisas. E como já estava sensível à questão do estudo da Bíblia, é que lhe chamou-lhe a atenção. Exato, e eu inscrevi-me logo e depois queria ensinar aos rapazes, mas eles não quiseram. Queria eu difundir a Bíblia, Sim. etc. O dirigente emprestou-me a Bíblia do Padre Matos Soares, 5 volumes, tive em minha casa, tive a oportunidade de ler então a Bíblia de tradução, portanto, da Aprovação Católica, do Padre Matos Soares, e então por ali ainda mais insistia. Finalmente vi que eles não tinham interesse nenhum na Bíblia, e que não tinham interesse. E então dediquei-me a estudar o curso bíblico por correspondência, profundamente, e não apareci mais nessa organização. E começou aí a luz. Afastei-me Exato, mesmo da igreja. do tal grupo. Nós já lá vamos. Irmã Ninhas, antes de conhecer, portanto, o irmão Pedro, a sua herança religiosa também era a mesma. E cheguei a andar a ajudar os meninos que iam à catequese, que havia assim também os movimentos, que era a cruzada, não sei o quê. Exato. E a minha mãe mandava-me fazer aquilo ao fim de semana e eu fazia. E depois comecei a namorar com ele. Aí eu acabei, não ia mais. Ou seja, o irmão Pedro, porque entretanto começava a conhecer e tinha o tal estudo que através do jornal começou a fazer, influenciou a sua namorada se ela teria interesse de fazer o mesmo estudo. Conhecemos-nos um pouco nesse grupo também. de jovens Sim, católicos. sim. Conhecemos. Não tanto a ela, conheci mais um irmão, e o irmão que depois praticamente me apresentou a ela e depois mais tarde veio a dar-se um namoro. Então parte desse namoro, irmã Ninhas, era a fazer o curso por correspondência. Sim. Depois ele... Preencher as lições. Isso. Antes, eu estava a fazer dele e ao fazer as lições, ele vinha sempre, chegava à minha beira, sabes, eu aprendi mais isto, não sei o quê, e dizia, tu também vais fazer. E eu disse, está bem. Ela então me escreveu e eu, como não podíamos, ele também não podia muito. E eu ainda pior, era à noite do nosso namoro e eu trazia as lições, punha assim na beira da janela e nós estávamos ali a ajudar. Não era todos os dias. Não. Mas à beira da janela, porque o irmão Pedro estava do lado de fora. Sim. Do lado de fora, pois fora. E era ele do lado de fora e a irmã do lado de dentro. E a liçãozinha no meio. E a lição... Irmão Pedro, já agora a irmã Ninhas disse, e há pouco, portanto o irmão fez referência, e para mim eu acho que isto é extraordinário. O irmão não está a ser acompanhado por ninguém que lhe explique a Bíblia. Portanto, o irmão está a ser um autodidata, sozinho está a descobrir algumas verdades que até então ignorava. Lembra-se do sentimento que teve na altura, quando isso estava a acontecer? Ainda hoje há textos que me soam de uma maneira diferente, porque vinham no material das lições e que me soaram bem. E não haja dúvida que aquela descoberta... a descoberta dos mandamentos completos, não é? Completos, conhecia os outros, foi muito fiel na doutrina católica, mas havia coisas que eu não sabia. Depois, com a Bíblia na minha mão, que ainda a tive mais de um ano, depois entreguei os volumes ao senhor, mas eu tive mais de um ano, acho que muito mais, e eu rebusquei o que pude, muita coisa não compreendia, do Velho Testamento. Foi depois, através das Bíblias, das lições, das lições que ia recebendo, que eu ia rebuscando aquilo e ia encontrar. E fazendo as suas descobertas. Fazer as minhas descobertas. Se calhar algumas perturbadoras, irmão Pedro, porque se calhar entravam em contraste em relação àquilo que até então tinha vivido, daquilo que achava que era a verdade, e afinal havia mais qualquer coisa para além disso. Mais qualquer coisa, porque, sabe, uma coisa que me ofendia muito era na Igreja Católica. O que me ofendia muito, me magoava muito, era a falsidade das pessoas. Eu fui algumas vezes em excursões a Fátima. As pessoas iam para lá rezar o terço. Para cá, metia-se um bocadinho mais na pinga. E vinham a implicar uns com os outros e zangavam-se alguns uns com os outros. Não a minha família, que a minha família é uma família, enfim, tocada, etc. Mas outros pegavam-se e diziam assim, mas o que é isto? Isto não é muito, não é nada. Eu dizia que não era nada. À medida que foi avançando, quer em idade, lembrei-se que eu era Era um jovem? Era um teenager. Exatamente. Até essa altura. Exatamente. Eu aos 17 anos é que comecei a fazer toda esta descoberta e achei que tinha de avançar à procura de mais, que devia haver mais à minha frente para aprender. Amém. Nós vamos continuar já a nossa conversa. Ainda há pouco o irmão estava a falar de muito jovenzinho, começou a fazer estas descobertas. Chegou agora o momento das nossas crianças lá em casa terem o seu momento especial da história para as crianças. Então nós vamos ouvir a Nice, que mais uma vez vai trazer uma linda história da Bíblia. Vamos ficar com atenção.
Olá princesas, olá príncipes, bem-vindos a mais uma história da Bíblia. Vocês gostam de costurar? De ajudar a mamã? Com as agulhas, as linhas, os botões? Hoje vou contar-vos a história de Tabita, também conhecida por Dorcas, uma senhora que gostava muito de costurar. Sabem? Ela costurava para ajudar as pessoas que não tinham muito dinheiro. Ela arranjava as roupas, os vestidos, as saias, ajudava as viúvas que não tinham tantas possibilidades, ela costurava roupas. Também gostava de visitar os doentes, levava-lhes sempre um miminho, visitava-os, orava com eles. Ela começou a fazer estas boas ações desde que conheceu Jesus e que compreendeu o seu amor. Ela também gostava de crianças, de brincar com as crianças, gostava de limpar a casa das pessoas que estavam doentes e que não o podiam fazer. Ela era muito amiga. Mas sabem, um dia Dorcas ficou muito doente. Tão doente, que acabou por morrer. Sabem, os seus amigos ficaram tão tristes. Dorcas tinha muitos amigos, ela era muito bondosa. Então eles lembraram-se que Pedro, lembram-se do discípulo de Jesus, de Pedro? Esse Pedro. E foram ter com Pedro. Contaram a Pedro que Dorcas tinha morrido e chamaram-no para vir até à cidade. Pedro foi até à casa de Dorcas, fez uma oração e pediu a Deus que pudesse ressuscitar Dorcas. E sabem, foi isso mesmo que aconteceu. Toda a gente ficou muito feliz porque Dorcas estava viva de novo. Os seus amigos estavam muito contentes e muito agradecidos a Deus pelo grande milagre que tinha feito através de Pedro. Sabem, nós devemos ser como Dorcas, devemos aprender com ela, a ser amáveis, carinhosos, amigos, a sermos preocupados com as pessoas que estão à nossa volta, saber se estão bem, se precisam de alguma coisa, se precisam de uma visita, se precisam de algum alimento, alguma roupa ou até algum amiguinho que não tem tantos brinquedos. Podemos ajudá-los e fazer como Dorcas fazia. Jesus vai ficar muito contente contigo, vais ser um grande amigo de Jesus e as pessoas vão também ficar muito felizes com as tuas ações. Tenho a certeza que gostas de ajudar. Um grande beijinho e até à próxima história! Foi mais uma história bíblica que nós tivemos pela graça de Deus e com certeza sempre ensinamentos, sempre orientações, sempre ensinamentos da parte de Jesus para transformar os meninos e as meninas à semelhança de Jesus e não só. Também nós, que já somos mais crescidos e que temos que muitas vezes ouvir aquele conselho que o Senhor Jesus nos diz que devíamos ser mais semelhantes às crianças. Que o Senhor nos inspire a esses sentimentos e que sem dúvida farão a diferença na nossa vida. Nós estamos com a família Fernandes, da Igreja de Espinho. A primeira parte, portanto, tivemos a recordar a vossa herança espiritual como casal e depois o início desta caminhada de uma nova descoberta da Sagrada Escritura. Já agora, irmão Pedro, gostava muito que me fizesse agora o ponto da situação de como é que, de um estudo de autodidata, o irmão depois começa a frequentar pela primeira vez a igreja. Como é que é feita essa ponta aí? Ora bom, a minha família começou a descobrir que eu já não ia à igreja e já nem me interessava por outros aspectos da religião católica, achou que eu estava a ter ali uma atitude estranha e acabaram por descobrir, apanhar uma correspondência que vinha e foram outras pessoas que lhe informaram que aquilo era muito perigoso, era pior que a maçonaria. Foi assim que chegou ao ouvido da minha gente. Exato. Bom, eles acabaram de descobrir, eu comecei a ter algumas dificuldades em casa. Pronto, dificuldades, para simplificar, comecei a ter algumas dificuldades. E fomos ambos estudando e começávamos a desejar ter um contacto com aquela gente das lições. Exato. E foi então aí que eu e ela tomamos a decisão de que eles queriam visitar-nos. Ok. Mas eu não podia. Pois, tinha receio por causa da lição da família. Exatamente. Não da família dela, mas da minha. Sim. Bom, o que é certo é que nessa altura nós dissemos que iríamos a um lugar próximo onde fosse possível. Então eles disseram-nos que tinham a igreja no Porto. Que se eu queria ir lá fazer uma visita, que se marcava, etc. Então foi marcado para março de 1953 um encontro com o pastor daquela igreja. Era nessa altura o pastor José Júlio Pires e a irmã Maria Augusta, sua esposa, que eu considerei sempre a minha mãe espiritual. Amém. A minha mãe espiritual, a nossa mãe.
mais correto. Também Desculpem. Não, a minha agora é emoção. essa, não é Também essa. éramos os filhos de espinho, não é? Sim, É verdade. Foi essa a primeira vez, claro. Batemos à porta, conversamos, tivemos, fomos acolhidos com muito carinho, com muito amor, com muita simpatia e ficamos agarrados. Amém. Agarrados no bom sentido. Exato. Os irmãos nessa altura teriam o quê? 18, 19 anos? Seria por aí? Eu tinha nesse ano 20 anos, ela 20. tinha 17. Ok, ok. Então, 17, entretanto... talvez 16 ainda. Não tinhas Ainda feito não os tinha 17. feito bem os irmãos. 17. Muito bem. Somos 3 anos e meio de diferença um do outro. Ok. Então, e entretanto, e para darmos assim um salto, porque não dá para entrar em todos os pormenores, entretanto, vocês casam-se, portanto, parece que vocês batizam-se num dia e têm o vosso casamento Exato. no dia seguinte. Nós em 54, naquele fomos indo visitando a igreja, depois passou a ir até o pai da minha mulher, passou a ir também com a filha e comigo. E então começamos a decidir a nossa Muito vida. bem. Tínhamos de casar, nem que fosse um pouco apressadamente, porque a minha família estava a complicar muito a vida. Pronto, tínhamos de decidir avançar. E foi assim que fizemos. Portanto, decidimos batizar-nos num sábado 28 de agosto de 1954, e casarmos no dia 29. Okay. Nelly, irmã Aninha, já agora, desses primeiros anos e desses alguns anos que vós frequentastes, portanto, a Igreja do Porto, o que é que a irmã se recorda desses anos, portanto, da vossa vivência como membros da Igreja do Porto? Ora, nós éramos jovens e estávamos a ser muito perseguidos, muito aflitos com a vida. Quer dizer, nós vivíamos, ele principalmente, ela até na comida fazia, a mãe coitada, muito, muito mal. Bem, e quando nós casamos porque tínhamos que casar para sair daquele inferno que nós dizíamos. Exato. E eu senti um alívio muito grande. Deixei a minha família, deixei a minha irmã, os meus pais, mas fui para uma família que também era uma família que me estava a acolher muito bem. A irmã Maria Augusta, eu não sei, eu sentia um amor daquela senhora, a mãezinha dela, que ainda conhecia a mãe dela, e sentimos tão bem, que nós já estávamos bem quando lá íamos lá, não era? Muito bem acolhidos. Muito bem acolhidos. Por todos os irmãos da Igreja do Porto, porque ainda mantivemos, enquanto eles viveram, um respeito muito grande. Considerei sempre de respeitar profundamente aqueles que já lá estavam na igreja. Esses irmãos, os mais velhos, os mais novos, os companheiros de idade, como o irmão Amaral e a Guida Amaral, que é essa família. Portanto, todas as famílias ficamos ali muito ligados, mesmo depois vindo do Novo Crespinho, ficamos ligados. Muito bem. Irmã Aninha, queria E o acrescentar nosso casamento foi trágico, foi um casamento fora de série, porque nós tive a Guidinha Amaral, que foi o meu casamento, a Alcinda, que ainda é viva, que é daqui que mora à beira do colégio. Tivemos assim uns irmãos, que ainda, uma irmã que está em França, ainda somos muito ligados. Pronto. E elas ajudaram-me, eu lá fui, a noiva que poderia ir, não me davam um tostão, não podia, e a mãe dele nem para o fato lhe queria dar dinheiro. Foi assim uma tragédia. Mas no dia do casamento foi a coisa pior. Nós fomos para o Porto de Espinho, e ao fim do casamento, a minha sogra tinha ido num carro de praça e levou o que era uma afilhada dela, não sei o quê, para ir, e ao fim ela faz um espetáculo. Ela no carro, até que ela desmaiou no carro. Quer dizer, ela sentiu, roubaram o meu filho, roubaram-me o meu filho, foi uma tragédia. Ela foi ao casamento, mas depois Pois, não foi à igreja. No fundo é a incompreensão e a ignorância daquilo que no fundo E era as a mensagem. irmãs, ainda me lembro hoje, a mãe da Guidinha Amaral. Mas morreu batizada por voto. A minha sogra, depois eu notava que ela me amava. Eu notava, ela tinha-me um ódio. Mas no fim... Claro. Jesus depois transforma. Já agora, irmã Aninha, se me permitir, eu vou dar aqui um salto grande. Entretanto, as filhas, portanto, nascem. Na linha daquilo que você pode se recordar da infância, portanto, da vivência de igreja, o que é que está no seu coração que se recorda desses primeiros anos de igreja? Foi a minha infância, e falo pela minha irmã também. Sim. Tivemos uns anos muito felizes.
a nossa juventude, a nossa infância, éramos todos as jovenzinhas da minha idade, éramos como se fôssemos todos mesmo irmãos de carne, ainda muitos estamos juntos hoje, e foram momentos que, onde ia um, íamos todos. Não havia nenhuma divisão. Aquilo que um queria, queriam todos. E, aliás, a Nelinha teve o privilégio de ter como monitora durante há alguns anos, ainda vários anos, se calhar a mãe. Sim, a minha mãe, que tínhamos na igreja da Rua 14, que nem havia espaço, era no vão de escada, mas muitos dos jovens que tiveram aí a sua escola sabatina são adultos hoje valorosos na igreja de Espinho. Muitos deles, aliás, quase todos. Eu creio que esta sensibilidade da irmã Aninhas e, portanto, este gosto e essa vocação que o Senhor Jesus lhe deu, irmã Aninhas, para realmente estar na base da formação de muitos meninos e meninas que hoje são homens e mulheres, não é? Eu vejo eles com netos. Ora bem. Aqui Ferreira com netos. É verdade. Eu acho que a filha deve ter recebido aí uns genes sim, que também... A outra é pai, e ela é mais parecida comigo. Mas eu tenho duas filhas de sangue, mas também tenho a Angélica, que veio para a minha casa. Para nós é a terceira filha. Exato. A Angélica é a nossa querida, portanto, a esposa do irmão Zé, do último programa que nós tivemos, que nos recebem aqui na sua casa. Batizaram-se, ela batizou-se e depois, pronto, namorou com o Zé. A minha prima Adelaide, que também se batizou, também veio para a minha casa. E tive, assim, umas jovens que vieram para a minha casa e que se batizaram e casaram na igreja, graças a Deus. Quando nós falamos e recordamos estas histórias todas, sem dúvida que há sempre desafios ao longo do nosso crescimento, tanto familiar como de igreja, e portanto, e daqui a pouquinho já vamos falar um bocadinho também daquilo que foi a gênese da Igreja de Espinho, porque no fundo vós estivestes lá. Mas eu sei que, para além de muitos hinos que vocês apreciam muito cantar, porque eles são todos maravilhosos, o hino 500 é um dos hinos que vocês mais apreciam. O Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E então nós vamos propor que todos nós, e aí em casa, com todos os amigos e todas as crianças, unamos as nossas vozes neste louvor, que temos a certeza que os anjos estarão connosco cantando também. E ao cantarmos, sintamos isto mesmo, que não importa o que esteja a acontecer na nossa vida, os desafios que nós estejamos a atravessar, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vamos cantar todos juntos. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida
suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus É bom quando nós podemos usar a nossa voz, estes talentos que Deus nos deu, para louvarmos e adorarmos o nome de Deus através do canto. Damos graças a Deus porque realmente, através deste hino, como de tantos outros, a mensagem do Senhor nos é relembrada, nos dá coragem, nos dá alento a cada dia, e que bom é hoje nós termos cantado todos juntos este hino maravilhoso. Nós estamos agora na última parte deste programa, do Encontros ao Pôr do Sol, aqui com a família Fernandes. Já vimos alguns aspectos da vossa vida tão cheia e tão extraordinária, que não é num programa de 30 minutos que nós conseguimos falar tudo. Mas, irmão Pedro, ainda há pouquinho de realce e de relance eu falava, portanto, sobre esta família que sois vós, que estivestes na gênese, portanto, os pioneiros daquilo que é hoje a grande igreja de Espinho. Irmão, quer-me falar um bocadinho, por favor, porque não dá para entrar nos detalhes todos, desde, portanto, a sua frequência na Igreja do Porto e depois a formação da Igreja em Espinho. Nós ficamos algum tempo no Porto, quase provisoriamente, a nossa instalação ali, para ver se sobrevivíamos. As nossas condições económicas eram parcas, e então depois, mais adiante, com a minha família já um bocadinho mais acessível, então começaram a insistir que retornássemos a Espinho. E então nós voltamos a Espinho e comecei ali uma nova vida também, em termos até profissional. Estabeleci-me com a minha pequena indústria de malharia. O que é certo é que, entretanto, nós estávamos ali, os dois, eu e a Ana, sozinhos, isolados. De vez em quando vinham visitar-nos da Igreja de Porto. Depois fomos visitados por o pastor Menezes da Igreja de Canelas. Ok. E essa visita tinha como intenção mostrar-nos, talvez, que fosse interessante nós passarmos do Porto para Canelas, que se tornava mais acessível. Bom, isso ficou em estudo. Depois, em cerca de junho, ano 55, já tinha nascido a Nelinha, no ano 55, por volta de junho, chega esse pastor de Canelas, pastor Menezes, e diz: olhe que a União, ele deve ter dito de outra maneira, não é? Mas que está com intenções de abrir aqui uma sala. Se vocês descobrissem por aí um lugar para os alugassem, montar aqui uma sala de culto. Isso era ótimo. Uau. Nós estamos aqui isolados. Até uma vez ou outra estava com tantas saudades, não podia ir ao Porto. Fui à Igreja Evangélica de Espinho, mas só lá fui uma vez, que também não me agradou muito. O que é certo é que, então, com isto, nós encontramos, foi o meu sogro até que trabalhou mais nessa área, encontramos um lugar, o pastor Menezes veio para acelerar. Esse lugar foi contratado, foi alugado, e o pastor Menezes, mais uns irmãos, começaram a trabalhar no arranjo daquele armazém. Era um antigo armazém de mercearia, de batatas e outras coisas mais de géneros, e entretanto adaptaram aquilo a um salãozinho que ainda ficou razoável, era pobrezinho, mas estava razoável. E então aí começou, no ano de 1955, a União teve a coragem e, amém, que Deus abençoou essa decisão, esse investimento, teve a coragem para 2 simples
só éramos eu e a Ana, que aqui vivíamos em Espinho, abrir uma sala de culto para funcionar ao domingo e às quintas, dado que nós iríamos, nessa altura, pedir a transferência para a Igreja Canelas e até que se formasse uma igreja em Espinho. Nós seríamos membros da Igreja de Canelas. Exato. E assim foi. Foi o início da grande igreja. Olha, e a Igreja de Espinho, podemos dizer, o ano passado fez 60 anos, o ano passado, que foi inaugurado pela primeira vez uma sala de culto em Espinho. Exato. E isto eu parabenizo a nossa instituição mãe, digamos, a União, os irmãos dirigentes da altura, que tiveram essa coragem, por 2 simples membros batizados há meses, há pouco mais, há alguns meses, a abrirem uma sala de culto. E Deus abençoou. Eu sempre acreditei que em Espinho havia de haver uma grande igreja. Ela cresceu pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e nós estamos aqui vendo esse trabalho, vendo tudo isso. É uma alegria, é uma satisfação. Foi pena que o ano passado não se pudesse ter concluído um programa que eu fiz para comemorar os 60 anos da abertura da igreja, ou digamos, da abertura do trabalho adventista em Espinho. Irmã Aninhas, já agora queria lhe perguntar, e agora algo muito pessoal, entre nós e Deus, não tivesse sido o conhecimento da palavra de Deus, ou seja, o que é que este conhecimento da palavra de Deus trouxe à sua vida? O que é Deus na sua vida, irmã Aninhas? É tudo. Eu acho que sem Deus nada seria possível na minha vida, não é? Porque nos momentos de aflição, nos momentos em que eu estou mais aflita, eu recordo-me, Ele vem logo em meu socorro. E é a Ele que eu me dirijo. E antes de tudo, antes de falar com o meu marido, ou seja, com quem for, eu primeiro estou com Ele. Amém, amém. Deus abençoa-nos. Sem dúvida. Deus abençoa-nos. Temos que agradecer a Deus. Nelinha, já há alguns anos, a Nelinha, e quando eu dizia que são alguns genes que já vêm, portanto, da parte da mãe, sempre gostou e sempre apreciou muito trabalhar com crianças. Sim. Eu sei que o seu trabalho, portanto, é com crianças, é professora das crianças mais pequeninas, não é? Creio que são as mais pequeninas. Qual é primárias. A primária, portanto, do grupo primário. Primário. Não é numa escola adventista, portanto, é numa escola pública. No entanto, eu sei, claro, que quando nós temos Jesus e Ele faz parte da nossa vida, é impossível a gente o retirar de nós durante o dia-a-dia da semana. Aliás, é normal, e oxalá que assim seja, nós termos Jesus connosco. Alguma experiência que partilhe connosco, Nelinha, dessa reação dos meninos e meninas que não têm o conhecimento que nós temos, que vem através de si? Sim, tenho. Eu gosto muito da revista Nosso Amiguinho. Sim. A escola passou a ser assinante da escola, da revista, para os meninos terem a revista ali para poderem ler. E eu levava muitas vezes a revista Nosso Amiguinho comigo, nos tempos livres, para contar uma história às crianças. E eu perguntava, vou contar uma história. E eles habituaram-se a ouvir eu contar as histórias da Bíblia. Levei muitas vezes o trimensário para contar e mostrei-lhes o trimensário. Nunca tive nenhum pai que me dissesse nada. Eles sabem que eu não sou católica, mas sabem que eu só quero o bem das crianças. E as crianças são livres de escolher. Ainda esta semana que passou, uma mãe disse, e eu ensino o meu filho e levo à Igreja Católica, mas um dia o meu filho vai ser livre de escolher, porque um menino de 6 anos. Eu então perguntava às crianças, vou contar uma história. E eles disseram, mas é uma história verdadeira, como aquelas da Bíblia. E eu disse, bem, esta é mesmo uma história. Então, conto uma história da Bíblia, porque nós gostamos muito de ouvir histórias verdadeiras. E aqueles meninos mais rebeldes, mais barulhentos, quando eu dizia, vou contar uma história da Bíblia, e eles pegavam na cadeira, e eram aqueles, e são, ainda esta semana tive o exemplo de um menino já do 5º ano, pega na cadeira, senta-se o mais perto que pode, para ouvir a história da Bíblia. E está ali caladinho, do princípio ao fim, e sinto que as crianças ficam muito beneficiadas com as histórias da Bíblia, porque ficam mais calmas. Aquele momento em que eu conto a história é o momento mais calmo do dia, porque elas estão caladinhas, sossegadas e querem sempre saber o fim. E no fundo, Nelinha, são sementes para a eternidade que estão a ser lançadas, não é?
E realmente... Até no canto. Ora bem, quando nós falamos e dizemos que nós não esquecemos a nossa professora da primária e tudo, o louvor, as histórias bíblicas estão a lançar essas sementes, quem sabe, para a eternidade. Eu levo muitos hinos da nossa igreja e as crianças cantam. Gostam. E gostam muito de Amém, cantar. amém. Eu estava a falar com a Nelinha e irmão Pedro estava-me a recordar, portanto, está no início de uma caminhada, portanto, com as crianças mais pequeninas, e o irmão está na universidade. Portanto, com os séniores, com os séniores. Com as crianças de 60 anos para cima. É verdade. Irmão, um pouquinho dessas, porque eu acho isso maravilhoso. Também, assim como Deus tem usado a sua filha na escola primária, Deus está a usá-lo assim na universidade sénior, com os seus estudos, que são estudos puramente bíblicos, de profecia bíblica. Portanto, Embora não o mais engraçado é vermos. Aquilo é uma universidade em que há várias atividades, Exato. Mas quando ele é das 5 às 6, Exato. Quando é para que vai chegar o professor, eles vêm todos com uma Bíblia debaixo do braço dos carros. Não, é isso e eu fico a olhar, olha eles de Bíblia. o ano passado... Ele deu-lhes a Bíblia. Eles compraram. Eu comecei por ensinar a história das religiões. Sim. Enfim, aquilo que até de onde eu podia ir. Exatamente. E, entretanto, depois foi-se mais longe. Alguns perguntaram também, o Apocalipse, a palavra é muito usada aí, especulada até. E, entretanto, o ano passado, então eu sugeri-lhes porque é que não vos explico alguma coisa do Apocalipse. Claro que não entrei para o Apocalipse todo dentro, mas o ano passado consegui que os que tinham Bíblias em casa, na prateleira, a ganhar pó, que as trouxessem. E consegui colocar 32 Bíblias que encomendei à publicadora. Na graça de Deus. Foi o nosso jovem que lá está também, adventista, Muito que bem. me mandou para Muito cá bem. a caixa. Portanto, quando eu digo hoje vamos, ou amanhã, ou na próxima semana, é isto tudo em que é preciso a Bíblia, eles trazem a Bíblia. O irmão Pedro dá-se conta que, se calhar, essas pessoas já são maioridade e, portanto, mais do que adultas. Algumas delas será a primeira vez que estão a pegar na Bíblia. A primeira vez, absolutamente. Primeira vez. A grande parte é a primeira vez que pega na Bíblia. Porque aqueles que não tinham Bíblia foram 32. Pois, Portanto, os outros, eu cheguei a ter aulas com 50. É variável, porque são pessoas que não precisam. Sim, Aquilo claro. é um passatempo. Claro. Mas têm tido oportunidades extraordinárias. Eu depois mostro-lhe no fim uma comunicação via internet de um aluno que, por acaso, é um engenheiro com 2 licenciaturas. Que está a fazer a descoberta. Está a fazer descoberta. E é que até diz que não é homem de fé, que não crê em nada. Mas está a fazer muitas descobertas. O que é certo é que tem sido uma experiência extraordinária, porque as pessoas respeitam muito. Eu também ensino, não inoculo. Exato. Não sei se está a ver. Ensino. Exato. Quer dizer, e deixo-os pensar. A possibilidade de escolha, as pessoas de são interesse. todas com muita Exatamente. cultura, Claro. portanto, não são pessoas, enfim, analfabetas, são todos licenciados, professores, empresários, não sei o quê, que pararam a sua atividade. É tudo gente com cultura. Exato. Portanto, Apocalipse, fui até ao capítulo 12, depois aí parei um bocadinho. Estou a misturar histórias da Bíblia, digamos. Não é bem historinhas, mas é Jó, Daniel e outras coisas mais. As experiências de alguns, exatamente. Mas como história. Samaritana. Fiz ainda nestas 2 últimas aulas 2 caminhadas. De quem? Samaritana. De Cristo. Ok. Caminhada de Jerusalém até Caná, passando por Samaria, por Sicar. Vejam o que é que isso dá. E depois, de Caná, Cafarnaum, e de Cafarnaum até à mulher cananeia. Amém. E até ao Sermão do Monte. E tudo foi lido. E eles gostam de vir ler. Eu até peço a uma pessoa para vir, eles vêm ler. Outras vezes dizem, leia o professor. É verdade. E eu leio na minha Bíblia, porque é melhor, porque tem a letra maior. A outra é muito pequenina. Portanto, tem sido uma experiência. Depois vou-lhe mostrar a forma como fala um deles comigo, comunicou. É uma experiência que só espero. E isso eu oro sempre, que Deus complete o pequenino trabalho que eu estou a fazer. Sabe, irmão Pedro, estava a ouvi-lo e pronto, o tempo passa. Mas deixar se calhar este apelo, e depois de ouvir a Nelinha também, e também na forma como a irmã Aninhas ao longo da sua vida se foi dedicando e doando à igreja e à formação de caracteres e de pessoas e de meninos e meninas. Às vezes nós nos perguntamos muitas vezes, mas eu não sei fazer nada, mas vou aonde fazer o quê?
e o Senhor a todos nós chama, cada um na sua vocação, cada um na sua sensibilidade, uns se calhar mais expostos, outros menos expostos, uns mais à frente, outros mais nos bastidores, mas todos nós com certeza chamados por Deus para fazermos a diferença na vida de alguém. E louvado seja Deus porque tem usado a vossa vida, tem usado a vossa família para isso mesmo. Já agora podeis ver pela graça do Senhor fruto da vossa entrega de muitos anos passados e só na eternidade é que completaremos mesmo a visão daqueles que através de nós o Senhor chamou ao conhecimento e louvado seja Deus por isso. Meus queridos, eu agradeço muito a vossa presença, que Deus continue a trabalhar muito na vossa vida. Foi um gosto ter-vos aqui. Irmão Pedro, se puder orar connosco e por nós, eu agradeço. Está bem, por favor? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Senhor dos céus e da terra, Senhor de todo o universo, que nos rodeias por todos os lados das nossas vidas. Nós queremos te agradecer ao contar esta história da nossa vida. Queremos te agradecer o que fizeste, Amém. o que sempre farás. E queremos te pedir apenas ou unicamente, Senhor, que faças com que as sementes lançadas produzam fruto para a tua honra e glória. E que nos acompanhes a todos nós, a todos os nossos irmãos, em todos os lugares da terra. Amém. Especialmente aqueles que estão passando aflições, perseguidos. Senhor, às vezes até mortos, que tu em tua compaixão os animes, os ajudes, os ampares, que ponhas a tua mão neste planeta e finalmente, Senhor, nos tragas a paz com a vinda de Jesus, pois é em seu nome que te suplicamos. Amém. Amém, Senhor. Estaremos juntos novamente na graça de Deus de hoje a 15 dias. Até lá, que Deus o abençoe e tenha um sábado muito abençoado.